A história da Arca de Noé começa num mundo muito diferente do nosso, mas ao mesmo tempo assustadoramente parecido. A humanidade tinha crescido, cidades surgiram, pessoas se multiplicaram, mas junto com o crescimento veio algo ainda maior: a corrupção. A Bíblia descreve esse tempo como um período em que a maldade dos homens era contínua. A violência dominava a terra e os pensamentos do coração humano se inclinavam constantemente para o mal. Não era apenas um erro aqui ou ali. Era um estado permanente de afastamento de Deus. Deus olha para a terra e vê um mundo quebrado. A criação, que havia sido feita para refletir ordem, vida e harmonia, agora refletia caos. A decisão que Deus toma é dura, mas justa. Ele decide purificar a terra por meio de um grande dilúvio. Porém, no meio dessa escuridão moral, surge um nome que muda o curso da história: Noé. Noé não era perfeito, mas era diferente. A Bíblia diz que Noé era justo e íntegro entre os homens de sua geração e que andava com Deus. Enquanto o mundo seguia um caminho de violência e corrupção, Noé escolheu obedecer. Isso não significa que ele era popular ou compreendido. Muito provavelmente, Noé era visto como estranho, ultrapassado, talvez até ridículo, mas ele escolheu confiar em Deus, mesmo quando tudo ao seu redor apontava na direção contrária. Então Deus fala com Noé. Ele revela seu plano e dá uma ordem que parecia absurda: construir uma arca gigantesca. Não era um barco comum, era uma estrutura enorme, com medidas específicas, feita para resistir a algo que ninguém jamais tinha visto antes. Um dilúvio que cobriria toda a terra. Até aquele momento, não havia registro de chuva como conhecemos hoje. A ideia de uma enchente global soava completamente irracional. Mesmo assim, Noé obedece. Ele não discute, não negocia, não pede sinais adicionais. Ele começa a construir a arca exatamente como Deus ordenou. Isso leva décadas, anos e anos de trabalho pesado, repetitivo, cansativo, madeira sendo cortada, pregada, organizada. E durante todo esse tempo, o mundo continuava vivendo normalmente. Pessoas comendo, bebendo, casando, zombando, rindo de Noé, questionando sua sanidade, ignorando seus avisos. Cada martelada de Noé era um ato de fé. Enquanto isso, Deus dá outra ordem surpreendente. Noé deveria levar para dentro da arca sua família e animais de todas as espécies, macho e fêmea. De repente, algo inexplicável começa a acontecer. Animais começam a se aproximar da arca de todos os tipos, tamanhos e habitats, predadores e presas caminhando lado a lado. A criação obedecendo à voz do Criador. Quando tudo está pronto, Deus chama Noé para dentro da arca. Noé entra com sua esposa, seus filhos e suas noras. E então, algo impressionante acontece. A Bíblia diz que o próprio Deus fecha a porta da arca. Isso é simbólico e profundo. A porta da salvação não foi fechada por Noé, foi fechada por Deus. Houve um tempo de oportunidade, houve aviso, houve paciência, mas houve também um fim. Então, começa a chover. Não é uma chuva comum. As fontes do abismo se rompem. As águas vêm de cima e de baixo. O céu desaba. A terra se parte. O que parecia impossível se torna realidade. O mundo que zombou agora se desespera, mas já é tarde. A arca começa a flutuar. As águas sobem, cobrindo campos, cidades, montanhas. Tudo aquilo que não estava dentro da arca desaparece. Dentro da arca, Noé e sua família vivem dias de escuridão, barulho e espera. O mundo exterior havia sido apagado. Não havia paisagens, não havia horizonte, apenas água. Durante 40 dias e 40 noites,
a chuva cai. E depois disso, as águas permanecem por meses. O tempo passa lentamente. O silêncio pesa. A fé é testada. A arca não tinha leme, não tinha motor, não tinha direção. Ela simplesmente flutuava. Isso também é uma lição poderosa. Noé não controlava o destino da arca. Ele apenas confiava. A salvação não vinha da habilidade humana, mas da obediência e da proteção divina. Depois de muito tempo, as águas começam a baixar. A arca repousa sobre os montes de Ararat. Noé envia um corvo, depois uma pomba. A pomba volta sem nada. Depois volta com um ramo de oliveira, um sinal de vida, um sinal de recomeço. Finalmente, a pomba não retorna mais. A terra estava seca. Quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz não é construir uma casa, nem plantar, nem explorar. Ele constrói um altar e adora a Deus. Gratidão antes de qualquer outra coisa. Reconhecimento antes de planos. Deus, então, faz uma aliança com Noé e com toda a humanidade. Ele promete que nunca mais destruiria a terra por meio de um dilúvio. Como sinal dessa promessa, ele coloca o arco-íris no céu. O arco-íris não é apenas um fenômeno natural. Na narrativa bíblica, ele é um lembrete da misericórdia de Deus, um símbolo de que o juízo não é o fim da história, que depois da tempestade, há promessa. Depois da destruição, há recomeço. A história da Arca de Noé não é apenas sobre água e madeira, é sobre obediência em tempos difíceis, sobre confiar quando ninguém mais confia, sobre perseverar quando tudo parece absurdo. Noé não salvou o mundo inteiro, mas salvou aquilo que Deus confiou a ele: sua família, seu chamado, sua fé. Essa história também nos confronta. Quantas vezes somos chamados a obedecer antes de entender? Quantas vezes rimos ou ignoramos avisos? Quantas vezes esperamos ver para crer, quando a fé pede exatamente o contrário? A Arca de Noé nos lembra que nem sempre a maioria está certa, que o caminho da obediência pode ser solitário, que a salvação exige decisão e que Deus é paciente, mas também justo. Se você chegou até aqui, é porque valoriza histórias profundas, mensagens bíblicas e reflexões que falam direto ao coração. Então, eu te convido agora. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história hoje. Isso ajuda o canal a crescer e nos permite continuar trazendo histórias bíblicas contadas de forma viva, profunda e transformadora. Porque assim como nos dias de Noé, ainda hoje Deus continua chamando pessoas para confiar, obedecer e recomeçar.